Oba, você tá bom? Nick aqui falando. Você já ouviu aquela expressão que todo mundo acaba de um jeito cometendo, que é: mas isso não tem lógica? Quantas pessoas não falam pra você assim, cara, mas isso não tem lógica, cara, tá errado? Será que quando a pessoa fala isso de verdade, ela entende o que ela tá falando? Ou você mesmo, quando você vai lá e reproduz e você vê uma coisa que tá totalmente na sua concepção errada, e você fala, cara, mas isso não tem lógica. Primeiro eu lhe pergunto o que seria lógica. Lógica vem de logos, pensamento, ideia. Enfim, são coisas assim que você, se você for ver no dicionário, vão dar significados que não necessariamente estão relacionados ao que é o mundo real, o que é verdade como Deus ele criou. São percepções de algum jeito do próprio homem sobre essa coisa tão abstrata que é o tal da ideia, que é o tal do pensamento. E a lógica é como isso, de algum jeito, está em outra língua, né, que seria logos, né, que teria mais ou menos a mesma ideia. Mas será que quando alguém vai lá e fala isso não tem lógica? Será que isso é real? A meu ver, não. Tudo tem uma lógica. Ainda que não pareça. Se algo é feito, necessariamente antes dele existir, tal como você fez, tal como o outro tenha feito, houve um pensamento. Né? A gente fala tal daquele axioma causa e efeito, né? Ou seja, para que as coisas existam necessariamente ali, é aquele efeito. Houve antes uma causa. Então, por exemplo, existe aqui esse celular. Esse celular, para que eu comprasse esse celular, houve então um pensamento relacionado à minha necessidade de comprar esse celular. Hoje eu uso esse celular com você. Ou seja, eu vou lá e acabo gravando esses vídeos. Então, antes de eu gravar esses vídeos, eu tive que pensar sobre a gravação desses vídeos, dos assuntos, e assim vai. Então, antes daquilo, qualquer coisa existir, existe uma causa anterior. E essa causa anterior, ela pode ser algo muito bem fundamentado ou não. Mas, para aquele indivíduo, então quando você para para pensar assim, tudo que de algum jeito você faz, ainda que você não esteja pensando diretamente naquilo, ou seja consciente, tem uma causa. E é impressionante porque quando você pensa dessa forma, ou seja, para tudo uma causa, um motivo, e aí vai ter esse efeito, ou seja, o que vai ser realizado a partir daquela motivação, daquele motivo que você teve, tem uma lógica de funcionamento, tem uma lógica em si, tem um pensamento estruturado. Posso dizer que é um pensamento ordenado? Não necessariamente, porque a ordem vem de Deus. Tudo que você observa que foi criado por Deus está numa determinada ordem. Agora, o ser humano pode tentar se aproximar dessa ordem. E aí é o que a gente chama de organização. Então, quando alguém vai lá e fala assim, cara, mas isso não tem lógica. Não, cara, tem lógica, mas não na sua cabeça. Por isso, o mundo, de algum jeito, tal como a gente observa hoje, aparentemente está meio doido. E não quer dizer que sempre foi tudo ordenado, sempre houveram diversas organizações. Só que talvez o momento que a gente esteja vivendo, seja por minha percepção individual, seja pela sua, mas a observação das coisas em si é observar que de algum jeito está existindo uma promoção da desordem, ou seja, daquilo que não parece o que é ordenado por Deus. E aí da gente vê tanta desorganização em função de lógicas que existem, mas não necessariamente você concorda com essas lógicas, com esse pensamento, com essas estruturas de funcionamento onde reside inicialmente numa causa e depois no efeito. É lógico que entre causa e efeito existe um processo. Então, por exemplo, se eu decidir gravar esse vídeo, então teve primeiro esse pensamento, e eu vou lá, gravo o vídeo, acabo, vou lá, aperto o stop, acabou para mandar para você. Durante esse processo houve o que? A gravação. Então existe um processo. Então entre a causa e o motivo até o final, o efeito, existe o que? O processo. Então quando você fala assim, não tem lógica, quer dizer que toda essa estrutura, desde o início até o final, você não concorda, não está de acordo com aquilo. Mas não quer dizer que o outro, de algum jeito, não tenha pensado naquilo para ser como é. Por que eu estou falando isso tudo? Porque se você olha a sua vida,
uma das coisas mais importantes é você saber se reconhecer como indivíduo. Para você se reconhecer como indivíduo, você vai ter que colocar ordem na sua casinha. O que é sua casinha? Não é essa casa onde você mora, não. É sua casa. Tudo isso onde reside você. Você como esse ser indivisível. Se você tem que se organizar, você tem que entender quais são os motivos que lhe movem e quais são os efeitos que você tem produzido ou irá produzir ou que produziu. E quando você faz essa observação, você começa a entender quais são as lógicas que eu estou operando. O que estão tendo de lógica ao meu entorno? Será que elas estão em sintonia, uma determinada frequência? Será que elas conversam? E aí, a depender do lugar que você vive, o tempo que você vive, as pessoas com que você tem contato, ou seja, aqueles seres que você tem esse relacionamento, você vai poder de algum jeito se descobrir melhor como um indivíduo e fazer algo que talvez você não estivesse fazendo, porque talvez você não tivesse essa observação que eu estou passando para você aqui agora. Esse processo da gente refletir, tal como eu faço com você através desses vídeos, é justamente para que você tenha uma possibilidade de se organizar. Ainda que pareçam coisas tão sutis, tão pequenas, mas são elas que podem fazer com que você decante o que há de bom entre você e tire aquilo que está turvo desse fluxo de coisas que estão emaranhadas ao seu entorno. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário. Espero você no próximo vídeo. Caminhe comigo.